Nem sempre o suicídio ele está ligado a um transtorno mental, mas muitos casos, né, a maioria sim. Mas é como a gente está falando, às vezes, nem é uma questão de transtorno mental mesmo, de um diagnóstico, né, de uma depressão, de uma dependência química, seja o que for, de um transtorno de personalidade, ou, enfim. Às vezes, ele passa por esse momento de desespero, né, ou por uma experiência que aconteceu e em que a pessoa se sentiu muito envergonhada, muito humilhada, do exemplo que a gente está falando, por exemplo, do bullying, né? Sim. E eu acho importante falar isso porque, assim, a gente, enquanto sociedade, eu fico pensando assim, na minha adolescência, né? Não sei, Sim, sim. não sei você, assim, mas eu vejo, assim, hoje, analisando a escola, né? A gente, na Sim. escola, a gente não aprende, assim, a gente tem matéria, né? A gente tem matemática, português, geografia, né? Mas a gente não tem vamos pensar assim, não sei se seria uma disciplina, para trabalhar ou para desenvolver as habilidades que a gente chama de socioemocionais. A É gente não verdade. desenvolve isso. Então, acho que a escola, não estou culpabilizando a escola, né? Mas assim, Não. a escola é um espaço tão rico de sociabilidade, mas que está muito preocupada em formar pessoas só para o mercado de trabalho, para fazer faculdade. Mas a gente é mais do que isso, né? A gente Sim. Pessoas, né? e a gente fica tantos anos na escola, né? Sim. Tantos anos na escola. Então, é porque a gente está nessa sociedade, para mim, né? Essa sociedade capitalista que só pensa na questão monetária, né? A gente não valoriza as pessoas. Então, é essa concorrência, essa competitividade, eu tenho que ser melhor, Eu né? tenho que Não é, não é ter uma sociedade ter. cooperativa, é uma sociedade Sim, competitiva. Então, isso. se eu tenho um conhecimento, eu não vou compartilhar, porque senão o outro vai ser melhor do que eu tenho que ser melhor do que o outro. Não tem lógica, né? A gente precisa mudar isso, né? E isso causa também, pensando nas questões sociais, isso é uma das causas de não vou dizer que diretamente do suicídio, né? Mas uma das causas indiretas, né? Que influencia muito. Porque isso causa todas as desigualdades, etc, etc. É bem, bem complexo. É essa palavra que eu ia falar, complexo. É Isso é complexo porque complexo. não é uma coisa só de saúde mental, né? Porque poderia ser simples, a gente falar só de saúde mental, só de depressão, só. E não é simples assim, né? E não quer dizer que a questão. É porque não é simples no sentido de que tem uma única explicação. É multifatorial, na verdade, né? Que a gente chama, né?